Fala pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo, esse aqui é o Desculpa o Atraso, e no episódio de hoje eu já estou aqui com o nosso convidado, que é o Rodrigo Bravo. Ele é formado em engenharia mecânica, mas ele tem uma profissão que não é muito uma profissão que você sonha com essa profissão desde o começo da sua vida, não é isso, Rodrigo? Cara, até difícil explicar pra minha mãe e pro meu pai o que eu faço. Todo mundo me pergunta e eu costumo dizer que é mais fácil chamar pra um jantar e aí eu explico no jantar inteiro, eu tenho tempo pra explicar o que eu faço do que dar um nome pra minha função. Então, assim, a gente vai imaginar agora que tá todo mundo numa grande mesa, porque o Rodrigo vai explicar pra gente o que ele faz. Rodrigo, antes de você começar, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, para poder compartilhar com todo mundo o que você faz. Acho que você tem uma história bacana para compartilhar com todo mundo, tá? Obrigado. Valeu, David, eu que agradeço, cara. E a gente tava falando aqui agora há pouco antes de começar, né? Faz tempo que a gente não se fala. São exatos 2 anos, se eu não me engano, né? Desde quando você saiu Sim, do dois Povo, anos. que a gente não se encontra ali. A gente se acompanha ali via LinkedIn, que aliás é a ferramenta que eu mais uso de redes sociais. O resto, de você me chamar lá, provavelmente não vou te responder. Então, que bom que a gente está se acompanhando lá. Sim, sim. Vou fazer assim, antes da gente começar, deixa eu só dar um recadinho que daqui a pouco eu volto, tá? Espera só um minuto. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Oi pessoal, tô de volta. E seguinte, para você também saber outras informações sobre o episódio, ter umas informações extras, algum conteúdo diferente, vídeo, uns links especiais, acesse o site desculpapodcast.com.br, que lá sempre tem muita coisa para poder agregar mais ainda o que você já ouviu aqui no episódio. Lá no site também eu separei um espaço onde você consegue ver todas as plataformas que o podcast está disponível para você. Caso você esteja ouvindo agora uma plataforma que você não gosta muito, então lá você vai encontrar a sua favorita. E se eu não tiver lá, me avisa que a gente dá um jeito nesse negócio. Beleza? Rodrigo, vou parar de falar agora, prometo, porque agora o espaço vai ser teu, basicamente, tá? Antes da gente começar falando sobre a tua vida na escola, conta para as pessoas qual é a sua profissão e o que você faz. Legal. Cara, eu sou Strategic Partner Manager no Google. Trabalho aqui no Google Brasil há um pouco mais de 3 anos, há quase 3 anos e meio agora. Na verdade, estou mudando de função, eu estou saindo de um time que hoje ele dá um suporte, ele funciona como se fosse uma ponte entre o universo de publishers, né? Para quem não sabe o que é um publisher é um produtor de conteúdo. E esse publisher ele pode ser de qualquer vertical que você possa imaginar. Por exemplo, um e-commerce, um site de um e-commerce que vende um produto ou um serviço e decide usar suas páginas, o seu aplicativo, o seu site para ter um inventário para realmente rentabilizar isso, monetizar com anúncios, né? Pode ser um publisher mais tradicional de notícias, por exemplo, o Povo, lá de Fortaleza, o próprio UOL, Abril, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, todos esses são publishers muito famosos, ou pode ser um jogo, por exemplo, um aplicativo qualquer, e uma vertical bem diferente. Então, tudo que você imaginar aí, qualquer produtor de conteúdo pode ser um publisher. E eu sou a ponte entre esses caras e o universo de produtos e serviços que o Google tem. Então, meu principal métrica aqui de sucesso, KPI, é o sucesso dos maiores publishers do Brasil. Então, quero fazer esses caras crescerem e se desenvolverem. Esse é um pouquinho do que eu faço. Tem mais coisa, acho que depois a gente pode conversar um pouquinho mais. Sim. Então, basicamente, você apresenta outras soluções que não sejam só banner, né? Que fica nos sites, aqueles espaços quadrados e tal. É Exa mais ou menos isso? Exatamente. Então, vamos falar, se o UOL, por exemplo, quiser desenvolver todo um trabalho, um projeto de dados super data-driven para começar a entender comportamento do usuário, para entregar
seja um produto de assinatura, um conteúdo específico lá no All Sports, ou mesmo monetizar isso com anúncios, né? Eu sou o cara que vou dar o suporte para isso e viabilizar esse modelo de negócio. E é claro que o Google não consegue dar um suporte para 100% dos publishers do mercado, né? A gente é um time pequeno, então a gente opta a dar um apoio um pouco mais one-on-one, customizado para os parceiros mais estratégicos e os maiores. E os outros a gente sempre tenta apoiar através de workshops, através de eventos online, e muita gente participa. Mas eventos online agora, né, durante a pandemia, porque se eu não me engano eu já cheguei a participar de acho que um evento em Fortaleza, Sim, outro aqui, com o time do Google apresentando umas ferramentas novas, umas formas de trabalhar melhor, tanto para a parte comercial quanto para a parte editorial, né? Trabalhando em SEO, essas coisas. cara, eu diria que esse trabalho e vocação nossa de escalar o que a gente faz, ele sempre existiu, através de eventos, workshops e essas iniciativas. Mas esse ano, por conta da pandemia, a gente expandiu tudo que a gente já fazia para online. E eu achei muito legal, porque muita gente que não participava ou não tinha acesso ao que o Google oferecia, agora tem, né? Uhum. Mesmo que foi meio à força, a gente teve que fazer isso para chegar no nosso publisher, no nosso cliente barra parceiro, mas aconteceu, né? Então, sempre tem essa dificuldade nossa, poxa, mas e o povo lá em Fortaleza, e o Metrópolis de Brasília, e a RBS de Porto Alegre, como que a gente dá o apoio para esses caras e traz todo mundo para dentro de casa para dar treinamento, workshop? Então, sempre foi uma dificuldade nossa e pela pandemia não tem outro jeito, né? É live mesmo, é colocar a carinha na tela e fazer a apresentação, mas o lado bom é que todo mundo participa. Sim, é legal também que ajuda a tornar o trabalho um pouco mais palpável, né? E faz com que o Google não fique. Se eu estiver errado, me corrige, tá? Claro. Faz com que o Google não seja uma empresa gigantesca que trabalha só para publishers muito grandes, então ela meio que consegue passar essa informação e fazer as outras marcas crescerem também, né? Exatamente isso. Tem um trabalho forte que a gente faz para o ecossistema, de modo geral, e várias iniciativas abertas que você pode encontrar. Por exemplo, quem quer ouvir falar um pouquinho sobre o GNI, Google News Initiative, é só digitar no Google mesmo, GNI ou Google News Initiative, que você vai encontrar várias iniciativas e projetos legais que você pode participar. Massa, perfeito. Então, assim, a gente já sabe que o Rodrigo é uma pessoa que gosta de conversar, gosta de falar muito com os clientes e consegue apresentar umas soluções, assim, que às vezes não são tão fáceis, tão simples de entender, né? Então, vamos ver um pouco como que isso começou lá atrás, tá? Rodrigo, me fala qual é a primeira lembrança de escola que vem na sua cabeça. Cara, é, posso comentar duas. Minha primeira escolinha que eu frequentei, inclusive nem existe mais. A gente passou ali outro dia, era um posto policial, não existe mais, mas se chamava Dele e Dela, ali no Parque Continental. Eu sou natural de Osasco, e Osasco mesmo, não sou paulista paulistano, é paulista osasquense. Então eu sou daquela região e nasci ali perto do Parque Continental. E eu frequentava aquela escolinha que ia até o pré, se eu não me engano, até o pré 2. Então eu fiquei lá do maternal até o pré 2. Essa foi minha primeira experiência de escolinha. Eu me lembro que os meus dois melhores amigos, inclusive um deles ali da época, um deles nasceu no mesmo dia que eu, a gente fazia aniversário juntos, mesma idade, mesmo dia, mesmo tudo. E a minha maior tristeza quando saí dele dela ali na última semana foi, poxa, nunca mais vou ver o Carlos, cada um vai para uma escola diferente, como é que vai ser o nosso futuro? E aí eu saí daquela escolinha e eu fui para uma escola maior. Para quem é da Zona Oeste, conhece o Parque dos Príncipes. Eu Minha segunda escola foi o Albert Sabin, que é uma escola já bem maior, com uma infraestrutura legal e tudo mais. E quando eu cheguei no primeiro dia de aula do Albert Sabin, eu lembro que eu encontrei o Carlos na sala de aula, a gente não acreditava. Os dois saíram da escolinha e caíram no mesmo colégio grande. Então eu me lembro muito bem de como que era a minha vida ali pequeno, indo a pé pro dele dela. Minha avó morava ali no bairro, então ela que me levava junto com meu irmão. E fomos criados pelas avós. Sempre, desde pequeno, eu lembro meus avós me levando pro colégio. Será que as avós de vocês combinaram para matricular vocês na mesma escola Cara, depois, hein? boa pergunta, cara. Boa pergunta, pode ser.
Qual que era a tua matéria favorita na escola? Você lembra disso? Cara, eu vou te dizer que eu era meio nerd, assim, eu sempre fui meio nerd. Mas matéria favorita, eu diria que é matemática e física. Mais do que matemática, quando eu cresci, foi física. Eu cheguei a disputar várias Olimpíadas, tanto a Olimpíada estadual quanto a Olimpíada nacional, de matemática e de física. Eu cheguei a ser um dos finalistas, mas eu nunca ganhei uma medalha. Ganhei uma medalha em outras. Eu participei da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Ganhei medalha de bronze, participei no próximo ano, ganhei medalha de prata, e participei no próximo ano, ganhei medalha de ouro. Então acho que eu era bem obstinado, assim, Sim. com competição e com estudo. Eu sempre me cobrei muito, né? E aliás, ganhei uma medalha também de prata da primeira Olimpíada Nacional de História na Unicamp. Cara, eu gostava de história também. Eu vou dizer, eu sou cara de exatas, então vou colocar matemática e física, mas eu sou apaixonado por história também. Essa última medalha, você estava em que série, mais ou menos? Nessa da Olimpíada Nacional de História, eu devia estar no segundo colegial. E da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, foi primeiro, segundo, terceiro. Eu ganhei primeiro, no primeiro colegial eu peguei bronze, no ano seguinte prata e depois eu consegui ouro. Então foi fácil para você fazer a escolha para vestibular? Cara, pra mim, eu vou te dizer que era natural eu escolher um curso de exatas. Sempre quis muito exatas, me dava bem com matéria. Eu era professor ali da minha turma de amigos, tinha aluno que não ia tão bem e tal. Eu ia lá, ajudava, ficava até mais tarde. Desde pequeno eu sempre ajudei assim. Depois a gente pode até comentar sobre isso. Quando eu tinha 13 anos, né? Eu arranjei minha primeira namoradinha, né? Só que a menina morava no Rio de Janeiro. E aí eu fui falar pro meu pai, Rodrigo, você tem 13 anos, tal, como é que você vai fazer para pagar a passagem? E meu pai, ele tinha condições, né, de vez em quando, de dar uma passagem para eu viajar. Mas ele queria que eu aprendesse a valorizar aquele dinheiro, aquela passagem. Ele queria que eu fizesse por merecer, entendeu? Então meu pai é empresário, ele tem uma empresa de biotecnologia ali em Osasco, e na época ele me chamou para ser office boy dele, né? Falou assim: vem cá ser meu office boy, eu consigo contabilizar as horas trabalhadas e depois a gente consegue converter ali em passagem, né? Aí eu falei: boa. Então eu vejo que desde pequeno era meu pai tentando me passar esse senso de responsabilidade, sabe, para as coisas que eu tinha e tudo. Então acho que desde pequeno, apesar de ter uma matéria, acho que uma aptidão maior para matemática e física, eu sempre tive isso dentro de mim, sabe? Poxa, meu pai, a gente sei lá, a gente não mora numa casa muito grande, eu não tenho um carro muito bacana, mas meu pai e minha mãe, eles dão muito duro para pagar um colégio muito bom para mim e pro meu irmão, né? Então, eu sentia uma responsabilidade muito grande de ir super bem e devolver pro meu pai e pra minha mãe aquilo que eles me deram. Então eu ralava mesmo, cara. Eu lembro que eu me cobrava muito desde pequeno a ter notas altas, a ser o melhor aluno da turma, né? Isso em tudo. E acho que história, por exemplo, é uma matéria que eu naturalmente não tenho aptidão nenhuma para história. Português, então, cara, eu sou horrível. Se eu falar coisa errada, até peço desculpas aí aos ouvidos de quem está ouvindo, porque eu não sou muito bom. Então eu realmente tinha que sentar a bunda ali na cadeira, pegar o livro e estudar, porque eu não tinha aptidão para aquilo. Agora a matemática era mais fácil. Tá. Você acha que essa conexão do teu pai com biotecnologia te ajudou a seguir por esse rumo, olhando muitos números, tendo uma cabeça mais analítica para as coisas? Cara, eu não sei. Eu acho que da minha família, se eu for pegar tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe, a galera é de humanas, assim. Não tem ninguém que fez engenharia, não tem ninguém que fez algum curso de exatas. Eu sou o único. Então, cara, eu sinceramente não sei. O que eu me lembro, é verdade, agora que você perguntou, eu lembrei. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai tinha um primo, tio Paulinho, que inclusive ele era vice-presidente ou presidente, diretor, alguma coisa assim, da Votorantim Metais na época, era um cara super influente e tudo mais. E um dia a gente foi pra casa dele,
que era numa cobertura de um apartamento em São Paulo, super legal, e eu fiquei impressionado com a casa dele. Eu lembro que eu chegava pro meu pai e falava, meu Deus, a casa é maravilhosa, tal. E aí eu ali pequenininho cheguei com meu pai e falei, pai, o que que o tio Paulinho é? Meu pai respondeu, engenheiro. Aí eu falei, ah, é isso que eu vou fazer. E eu, na minha cabeça de moleque, falei, cara, era isso que eu queria. Mas ali passou o tempo e eu realmente vi que engenharia não era por isso, era pela aptidão, assim, eu tinha uma paixão natural ali pelo número e eu ia bem em matemática e eu ajudava o pessoal ali e acho que foi por isso que eu fui por esse caminho, assim, eu sonhava na escola em fazer carro, eu queria muito, falava para minha mãe disse que quando eu tinha 8 anos, eu dizia para ela que eu ia fazer um carro voador para não pegar trânsito, falava para ela isso quando eu tinha 8 anos. Então, cara, eu acho que eu nasci com isso, querendo inventar coisa, em criar coisas e, enfim, acho que foi um movimento meio natural mesmo. Mas depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Me decepcionei 200% com a engenharia mecânica, mas isso aí é um papo para daqui a pouco. Pode, Daqui a pouco. pode perguntar. Tá, sem spoiler. Pois é. Você lembra quando foi o clique que deu na sua cabeça, na sua vida, pra escolher o curso que você seguiu? Cara, eu diria que para algumas pessoas isso é realmente um clique, e para outras ele não é uma coisa muito pontual, ele é mais algo gradual. Acho que o meu processo de definir engenharia foi mais gradual mesmo. Eu realmente comecei a definir matérias que eu tinha mais aptidão, eu comecei a ver aonde que eu ia usar aquela matéria, em que tipo de curso que eu ia usar aquela matéria, e tentar projetar o meu futuro, sabe? Pra tentar imaginar onde que eu ia trabalhar. E para mim era muito claro, eu queria trabalhar numa empresa com um modelo de carreira super definido, uma empresa multinacional gigante, da indústria. E, cara, é impressionante a visão que a gente tem quando a gente é jovem, assim, está prestando vestibular, é muito romântica das coisas, né? Hoje não tem Hum, nada a ver com o que eu queria, não tem nada a ver com o que eu quero, e não tem nada a ver com o que existe, de fato, no mundo. Mas para mim, eu acho que eu diria que não foi um processo pontual, foi algo mais gradual de decisão. Você decidiu fazer isso logo depois que acabou o ensino médio, acabou o terceiro ano, ou você demorou um tempo para poder maturar essa cabeça na tua mente e tal? Como que foi isso? Para mim, foi no colegial. Eu não me lembro em que época do colegial, se foi no primeiro, segundo, terceiro. Eu já tinha definido ali no primeiro ano que eu queria fazer engenharia, a questão era definir qual, né? Eu tinha acho que uma vontade, um desejo de trabalhar muito com carro, com robótica, esse tipo, então eu tinha muita dúvida. Será que eu vou para mecânica? Será que eu vou para mecatrônica? Será que eu vou para aeronáutica? Alguma coisa nesse sentido. Então, foi muito mais entender a disponibilidade das universidades. Eu também queria estudar em universidade pública, né? Não queria que meu pai pagasse. Já tinha pagado um colégio super bom, super caro para mim. Não queria que ele pagasse mais a faculdade. Então, ralei para passar direto e numa universidade pública. E para mim, eu tinha que definir quais eram as melhores, o que, que elas tinham de curso e prestar, né? Então, eu admito, eu prestei, cara, se não me engano, umas 5 ou 6 engenharias diferentes em diferentes universidades. Eu tava meio que dando um tiro para todo lado, ver se eu acertava em alguma coisa, né? E acertei em algumas coisas diferentes e no final eu tive que decidir. Você passou, né, em todas essas que você se candidatou, que você se Não, aplicou? Tá, como que foi pra você, quando você viu o resultado de alguma, você estava esperando muito e pá, não passou. Como cara, que foi pra você isso? não, foi um choque. Eu ia muito bem nos vestibulares de modo geral. Eu sempre fui muito concentrado, mas a minha número um, assim, sem dúvidas, era a Poli. Eu queria muito entrar na Poli, e eu me lembro que eu não queria fazer cursinho e tudo mais, aquela vida. E, cara, o meu colégio tinha um negócio muito bacana, mas que ao mesmo tempo era muito desgastante, que era um colégio que ele funcionava de segunda a sábado para alguns alunos, né? E de sábado a gente tinha aula até 1 da tarde, das 8 da manhã até 1 da tarde, e é muito puxado, e era muito puxado mesmo, assim, e o período de aula também era muito puxado, a gente tinha aula de manhã, almoçava, voltava para aula e tinha aula à tarde também, mas isso só para o colegial, é como se fosse um preparatório, é um intensivão pro vestibular,
Então, eu estava no terceiro ano exausto, assim, eu não aguentava mais, estava muito cansado. Eu, desde quando eu me conheço por gente, eu tenho uma paixão muito grande por esportes. Sempre fui muito apaixonado por esporte, desde pequeno. Então, o esporte foi alguma coisa, foi uma forma que eu achei para me desestressar. Até hoje, eu não consigo ficar um dia sem ir na academia, sem correr, sem fazer alguma coisa, assim. Naquele momento, eu lembro que de estresse, o esporte era algo que me tirava daquele caos ali de ficar estudando e ficar preocupado e fazer alguma coisa diferente, né? Era o que me motivava mais. E aí eu me lembro que eu estava estudando muito para a Poli, era aquilo que eu tinha de número um para mim, Quando você fala poli, é o quê? a Universidade Politécnica aqui da USP, a Poli da USP. E, cara, eu não fui bem na prova. Eu não fui bem na prova, na última fase, não fui bem, não consegui fazer as questões, estava extremamente desconcentrado e, cara, não fui bem. E foi a única, a que eu queria mais, foi a única que eu não passei. Incrível, incrível. Mas, enfim, eu acho que tudo deu certo no final. Eu passei nas outras, eu tive que decidir. Todas eram no interior, Itajubá, a Unesp, em Guaratinguetá, a Unicamp. Depois que rodou a lista, na quinta lista eu ia entrar também, mas eu já tinha entrado na Federal de São Carlos, que é a UFSCar, lá em São Carlos. Então, fico muito feliz de ter feito a UFSCar. Se alguém está ouvindo aí de São Carlos, grande abraço. Sabe qual que é a vantagem de morar numa cidade como São Carlos, pequena e grande ao mesmo tempo, com uma vida estudantil muito legal. Cara, acho que foi a melhor experiência mesmo eu sair de casa, que é uma universidade à parte, né? Você conhece que você mora em São Paulo e você não é daqui. E, cara, morar fora, assim, longe de tudo, longe de amigos, longe de família, é uma experiência à parte. Eu acho que é uma outra universidade. Sim, sem dúvida. Parece que acelera um pouco o nosso processo de amadurecimento, né? Total, cara. Total. E como que foi o teu primeiro dia na faculdade? Porque aparentemente você estava com expectativa muito grande, né? Que você estudou bastante para isso. Você queria entregar, tipo assim, queria devolver para os seus pais todo o esforço que eles fizeram para a tua formação. E o primeiro dia na faculdade, como foi para você? Cara, acho que foi estranho. O primeiro dia em faculdade é sempre estranho. Você não conhece ninguém, né? É diferente da escola, que você vive com muita gente, acho que a vida inteira ali, e você olha pro lado, você já conhece a turma, né? A universidade é cada um de um lugar, é muita gente diferente ali, ninguém. é, Enfim, as pessoas muito diferentes. No caso da engenharia ainda, a minha sala tinha 45 homens e duas mulheres. E depois a gente entrou uma que a gente chama de telebicho. Sabe o que é telebicho, David? Não, fala. Telebicho é quando rodam todas as listas, não tem mais lista para rodar e eles começam, e falta ainda uma ou duas vagas, e eles começam a ligar para os candidatos para oferecer a vaga para os próximos. É por telefone. Então Ah, quem passava nessas listas a gente chamava de telebicho. E aí entraram mais dois. E uma delas a gente chamava de Telebichete, que foi a Larissa, amiga minha, que entrou logo depois na nossa turma. Então, no final eram 45, se não me engano, 45 homens e 3 mulheres. Então é muito louco, né? Eu que sempre fui amigo de todo mundo, né? Da sala, você tem os grupinhos, né, dos meninos, a galera que faz esporte, a galera que é nerd, as meninas, todo mundo. Sempre fui muito amigo de todo mundo. Uma sala que só tem menino é muito estranha. É de fato uma cultura muito estranha. É tudo muito, muito bizarro. Então acho que, cara, é muito diferente você entrar num lugar totalmente diferente de onde você está acostumado. Numa universidade federal que tinha gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, no mundo inteiro não, mas do Brasil inteiro. Aliás, tinha do mundo inteiro sim. A minha amiga Maria é da Holanda, é belga, aliás. Ela é da Bélgica, exatamente. Então tinha gente sim do mundo inteiro. Sotaques diferentes, enfim, muita coisa legal. sim, é outra universidade, né? É uma faculdade dentro da faculdade. Total. E o legal, acho que o mais legal disso, numa universidade pública e federal como a UFSCar, é também a diversidade de condições socioeconômicas ali da turma, né? Então, diferente de um colégio como o Albert Sabin, que filtra quem participa ali daquele grupo de alunos.
Na Universidade Federal, não. Ali é claro que a gente pode discutir que tem vários filtros, tem vários filtros indiretos ali, claro que tem, mas eu tinha muitos amigos muito diferentes da gente ali, que ou amigos que eram muito ricos, ou amigos que tinham pouquíssimas condições de fazer alguma coisa, e a gente se juntava ali para pagar o ônibus, para um amigo que tinha carro levava a gente, dava carona. Enfim, eu acho que uma experiência muito rica em todos os sentidos. Massa. Mas você falou, antes da gente começar a falar sobre a faculdade, você disse que você ficou um pouco decepcionado. Você ficou decepcionado com o curso? Cara, eu fiquei decepcionado com duas coisas. Primeiro, eu tinha uma visão, como eu comentei, uma visão um pouco romântica da engenharia. Achei que eu ia aprender a fazer carro, e eu aprendi a fabricar parafuso. Então, esse é um pouquinho da engenharia mecânica. É, e depois, você tem que o projetista hoje, o projetista da Ford, que aliás está indo embora do nosso país, e o projetista da GM, o projetista de qualquer montadora hoje, ele está na Europa, ele está nos Estados Unidos, ele está nesses países. Agora, o pessoal que está aqui no Brasil não é engenheiro de projeto, ele é um engenheiro de manufatura, um engenheiro do sistema de produção. Então, ele é muito diferente estar aqui no Brasil, né, participar do que a gente vive aqui, e estar ali no CERN, no país-chave onde se produz isso, onde se fabrica, onde está a tecnologia. Então, é muito diferente. Eu, quando saí da engenharia aqui no Brasil, achando que eu ia produzir carro ali na Volks da Alemanha, e no primeiro ano de engenharia comecei a estudar alemão só para isso. Eu fiquei muito decepcionado quando eu olhei para o mercado e vi que não era aquilo que eu imaginava, né? Era muito diferente, muito diferente. E outra que, cara, só para você ter uma ideia, o curso de engenharia mecânica, hoje o tempo para se formar são 5 anos. É, se a gente for pegar o número de pessoas ali na minha turma que se formou em 5 anos, eu diria que umas 3 pessoas. Então, Dos 80 48? dos 48, três Nossa. pessoas. O resto demorou muito para se formar. Eu demorei 6 anos e meio. Eu posso contar um pouquinho do motivo. Eu tenho umas desculpas, assim, né? Umas desculpas farrapadas. Eu fui morar fora, tudo bem. Eu fui morar em Londres, fiz um pedaço lá, voltei, não consegui validação, tudo bem, mas eu bombei muito também. Eu reprovei em muita matéria, porque realmente, cara, a Universidade Federal, aí pelo menos a UFSCar, você tinha uma cultura da bomba mesmo, uma cultura de pegar o aluno da engenharia e dar cálculo no cara e passar a rasteira realmente, em reprovar todo mundo. Então eu fiquei muito frustrado. Eu tenho muitos amigos que desistiram ali da engenharia no segundo, terceiro ano porque não conseguiam passar nas matérias do departamento de matemática. E, cara, não é brincadeira, assim, não é brincadeira mesmo o que a gente viveu ali naqueles anos, o quanto a gente estudava e, cara, é impressionante. É que nem aquela piada lá do físico. Agora eu vou contar live aqui, eu vou errar a piada. Mas enfim, só para exemplificar a piada, você tem o físico mais alguém e o matemático lá na ilha, e eles tinham que tirar o coco do coqueiro. E aí cada um tinha um método maluco lá para tirar o coco do coqueiro. E aí o físico tá fazendo umas contas lá, ele falou: se eu pegar esse bambu e jogar ele a tantos graus, o bambu vai bater no coco e tal. Aí vai lá, tirou o coco, cada um pegando o seu coco. Aí, para resumir a piada, chegou o matemático e fazia cálculo, 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 cálculo. Fazia, não terminava, não terminava. Aí a pessoa falou: poxa, mas você não vai pegar o seu coco? Tá na hora de você pegar o seu coco. E a matemática falou: não, mas antes de pegar o coco, eu tenho que provar matematicamente se o coco existe. Cara, era isso. A gente chegava na prova, a gente tinha que provar ali se a coisa existia antes de resolver. E a engenharia, na verdade, é usar a matemática na prática, é a matemática aplicada, não é a matemática pura e simples, filosófica, porque chega a ser uma discussão de filosofia mesmo, do coco existir. E a gente sofria, cara, sofri muito ali. Mas foi todo bom pra você o período da faculdade, então. Ele foi bom, ele foi muito bom, de experiência pessoal, de amigos, de conhecimento, eu acho que sim. A frustração foi realmente o curso, tanto da frustração da demora mesmo, da faculdade, da dificuldade da gente ir para frente. Pareciam que muitos professores puxavam a gente para trás, e a gente queria se formar, a gente queria trabalhar e professores puxavam a gente. Acho que essa foi a grande frustração, e depois quando eu me formei, né? A gente tinha notícias quando a gente entrou no curso
do pessoal das empresas que entravam dentro da sala de aula, dos alunos que estavam se formando, para dar panfleto ali, para fazer entrevistas, chamando os caras e as meninas e todo mundo ali para dentro das empresas, realmente fazendo a entrevista dentro das universidades. E pra gente isso era maravilhoso. Chegou em 2014, com aquela crise que a gente estava, eu olhava para o lado, eu não via empresa, todo mundo desempregado, engenharia, cara, ninguém contratando, a indústria parada, a economia parada. Foi uma época difícil ali, a gente estava esperando que batessem na porta e foi bem contrário, a gente que batia na porta para tentar alguma coisa. Então, acho que foi isso que me frustrou tanto na engenharia. E como foi a tua primeira experiência profissional enquanto você estava na faculdade? David, acho que minha primeira experiência grande profissional, eu vou falar, eu trabalhei numa empresa que chama Tecumseh, uma empresa multinacional americana que fabricava compressor hermético. Sabe o que é um compressor hermético? Não, 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 me fala. Ele é um motorzinho de geladeira. É aquele troço que fica fazendo barulho atrás da geladeira quando você Ah, abre e esquece a porta aberta e ele fica aham. funcionando. Isso é um compressor hermético. Então eu dimensionava um compressor para diminuir a vibração mecânica. Então eu tinha que colocar vários equipamentos diferentes ali para medir a vibração ali do equipamento e tinha que fazer tudo para diminuir aquilo, para amortecer aquela vibração. Então foi bem interessante, bem técnico e, e foi ali na minha primeira experiência que eu comecei a ver como que é uma estrutura de uma empresa grande, né? Sobretudo na indústria, que você tem aquele chefe lá, que é aquele gerente, que já tem talvez os seus 45, 50 anos, aí você tem talvez o head acima dele com seus 60 e poucos anos, aí você tem o diretor, mais velho ainda, e aí você tem. E é uma estrutura infinita, muito infinita. E foi ali que eu acho que dando a volta ali naquela empresa que eu comecei a ver que, poxa, eu acho que isso não é o que eu quero para minha vida, isso não é o que eu quero para minha carreira. Mas eu acho que o mais bacana, a coisa mais bacana que eu posso tirar dessa experiência foi o contato com a peãozada. E, cara, é real, assim, era muito legal a gente ir andando ali no setor produtivo e conversar com as pessoas que estavam lá, sabe? São pessoas mais diversas do mundo ali produzindo e tudo mais, e a gente via as condições. Engraçado que tinha um grupo lá de engenharia que é especializado em fazer o peão não perder o dedo ali, porque tudo que eles puderem fazer para tornar o processo produtivo mais rápido e eficiente, eles vão fazer. E o nosso trabalho como engenheiro é não deixar que os caras façam isso perdendo o dedo. Porque se for para perder o dedo, os caras vão perder. E a gente viu isso acontecendo várias vezes. É, então é muito. Isso aconteceu o quê? Perca de dedo? Cara, várias vezes. Não foi só dedo, não. Foram muitas coisas. Então, a gente colocava alguma coisa, não. Nessa máquina aqui, nesse torno específico, nessa fresa, você aperta esse botão e a fresa desce. Mas se a gente fizesse isso, com uma mão ele ia pegando a peça e na outra mão ele ia apertando o botão. Mas ele não podia pegar a peça na mão. Então a gente colocou um outro botão do lado. A fresa não funcionava apertando o botão. Você tinha que apertar dois botões. Então você tinha que usar as duas mãos. Assim ele não perdia o dedo. Aí ele ia lá e fazia um esqueminha. Ele colocava uma mesa do lado, ele apertava o botão com a mesa, aí na outra ele apertava com o dedo e fazia a mesma coisa. Cara, nesse Ó, naipe. mais engenheiro que vocês. Muito mais, muito mais. E você ficou nessa empresa 10 meses, né? Depois de lá você foi para uma empresa de biotecnologia, é isso? Foi tipo isso. Eu fiquei 10 meses, quase um ano, foi isso mesmo. Depois eu fui na empresa de tecnologia, que aliás é a empresa do meu pai. Fui trabalhar com meu pai. O que que você fazia lá? Eu pedi pro meu pai, eu falei, pai, deixa eu trabalhar aí com você, deixa eu fazer qualquer coisa aí da minha vida, porque eu preciso voltar para São Paulo para participar dos processos de trainee. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu falei, cara, tudo bem, eu já estagiei, esse estágio era obrigatório pela faculdade, foi um estágio super técnico, agora eu vou sair daqui, eu preciso de um processo de trainee. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu vou participar de um processo de trainee de banco de investimento, é, não sei, empresa grande, eu vou tentar alguma coisa nesse sentido. Então eu vim para cá com a desculpa de estudar e estar perto das empresas para eu poder participar de processos. E eu inventava muitas coisas. Cara, eu fiz muita coisa na empresa do meu pai.
Eu entrei lá com essa cabeça industrial de querer melhorar processo, de querer melhorar a eficiência das coisas, de implementar 5S. Eu tinha essa cabeça, né? Mas no final eu aprendi muito mais sobre gestão com ele, aprendi a forma como minha mãe trabalhava também, a gente fez muito mais do que aquilo. Né? Meu pai ele estava desenvolvendo um sistema de gestão na época, um sistema de gestão para biotecnologia, para o laboratório específico, que inclusive depois ele quis comercializar o sistema, porque ficou tão bom com a empresa, para a empresa, que ele falou, poxa, isso aqui acho que vale dinheiro, eu vou tentar comercializar modelo SaaS para outras empresas. E ali a gente teve um processo de discussão ali, de modelo de negócio e tudo mais, que eu acho que foi bem interessante. E eu acho que a minha saída da empresa do meu pai foi o que começou o meu projeto na próxima, que eu comecei a ver como se desenvolvia software lá. Eu falei, poxa, acho que desenvolver software é um negócio muito diferente, é muito interessante, é muito diferente de fabricar um projeto na indústria, um carro, por exemplo. Então eu comecei a estudar, naquela época eu comecei a estudar o assunto e acho que já devia ser 2015, 2014. E desde 2014, como eu estava ali nos últimos anos ali da faculdade e quase não tinha matéria, eu vinha muito para São Paulo, de São Carlos para São Carlos. E pegava muita estrada, né? Eu dava muita carona e tudo mais. Mas quando eu não tinha carona, eu ia de cabo a rabo, sozinho, ali no som muito alto, ouvindo podcast. E, cara, eu te contei um pouquinho sobre isso, né? Desde 2014, eu sou um consumidor fanático de podcasts, de todos que você pode imaginar. Podcast em inglês, em espanhol, em português, cara. Eu gosto muito de podcast e ouço muito. E na época, eu comecei a ouvir o Geração de Valor com o Flávio Augusto, o GVCast, e eu Uhum. comecei a me apaixonar por empreendedorismo, né? E ao mesmo tempo o pessoal da Kaelon Alura, o Paulo e tudo mais, já estava começando ali um pouco mais tarde o hipsters.tech, aqueles podcasts de tecnologia, e eu comecei a entrar nesse meio, né? Eu falei, poxa, eu quero empreender e quero empreender com tecnologia, é isso que eu gosto, é isso que me atrai. E aí, naquela época, eu já comecei a me interessar por isso e comecei a estudar. Então, foi aí nesse período que você começou a pensar em trabalhar na Autopass? Como que foi para você chegar nessa empresa? Que essa foi a última empresa antes de você começar no Google em si, né? Exatamente. Exatamente. Aí, nesse meio tempo, eu passei em alguns processos seletivos de trainee, e um dos trainees que eu passei foi a Autopass, pode chamar do jeito que você quiser, que é a empresa, para quem não conhece a Autopass, ela é a empresa que está debaixo do Consórcio Metropolitano de Transportes, o CMT, né, que é um conjunto de empresas, são 48, 45 empresas de ônibus de São Paulo, que coordenam o transporte coletivo aqui na região. Em São Paulo, região metropolitana. Né? Então, basicamente, os caras têm o aval de coordenar todos os ônibus, de coordenar muita coisa aqui na cidade, com relação à mobilidade urbana. Né? Os caras têm tudo na mão, a faca e o queijo. E aí, na época, eu falei, poxa, muito legal, né? Acho que é diferente das outras empresas que eu passei. Tem empresas que eu passei que eu nem coloco hoje nem no LinkedIn, né? Por exemplo, eu fui para Deloitte, mas eu fiquei uma semana e meia na Deloitte, né? Quando eu passei na alta fase, eu saí correndo de lá. Ai, ai. Mas enfim, eu entrei lá numa área de negócios e produtos, né? Produto lá, para quem trabalha com produto sabe o que eu estou falando. O produto hoje no Brasil, ele é ele é uma área ainda muito tradicional, né? Da onde vem um profissional de produto? Né? O que o profissional de produto faz? Ele é um Uhum. marqueteiro, ele é um administrador, ele é um economista. O que é um profissional de produto? Como se forma o profissional de produto? Então, hoje aqui no Brasil é muito diversa porque a gente ainda não sabe o que o profissional de produto faz. As startups hoje modelaram muito bem, né? O que é um product owner, o que é um product manager, o que faz cada um, de onde que vem, que curso tem que fazer. No passado não tinha isso. Então eu fui trazendo tudo isso para a Autopass e eu tive sorte também de ter bons chefes que me ajudaram ali e me deram flexibilidade da gente moldar alguns produtos novos, algumas coisas novas. E eu lembro que lá na Autopass
eu tinha que ter um projeto de trainee. Eu era trainee, eu tinha que ter um projeto, eu tinha 1 ano e pouco para desenvolver esse projeto. E comecei a conversar com a minha chefe, Fátima Saldanha, uma das melhores chefes que eu já tive. E a gente junto pensou em, poxa, se a gente fizesse um aplicativo aqui, um app, que conseguisse coordenar o transporte coletivo de São Paulo, as pessoas iam conseguir entrar no ticket, no cartão bom de transporte, colocar crédito e comprar isso, comprar aquilo. A gente começou a pensar naquela época em tudo isso. Ah, mas e se eu quiser, por exemplo, é, falar se o meu ônibus está cheio, está vazio, subir aqui no app e coordenar tudo isso. Então, tudo que não tinha no transporte, e hoje muitas coisas a gente já tem, naquela época, em 2014, 2015, a gente já estava pensando e modelando o Product Roadmap, né? Antes da gente ter essas definições de produteiros. Então Uhum. cara, foi muito legal, porque eu não sabia fazer absolutamente nada. Eu não sabia fazer nada. Mas se teve uma coisa que a engenharia me ensinou na vida foi me ferrar. Então, é muito real, assim. A gente se ferrou tanto na engenharia, a gente teve que aprender tanto sozinho, que eu falei, eu não sei fazer isso, mas isso não é novidade. Tudo que eu fiz na minha vida na engenharia foi me ferrar, então vou ter que aprender a fazer esse negócio sozinho. Mas eu sempre fiz isso. Então eu pegava realmente, regaçava as mangas e me enfiava para fazer. E a gente, no final desse 1 ano e pouco, a gente construiu o primeiro aplicativo da Autopass, que é o Vold, VOD. A ideia da gente na época era falar voo de ônibus, voo de trem, voo de metrô, Vold. Era essa a ideia de marketing que a gente criou para o nome do aplicativo. Um aplicativo roxinho também, a lá Nubank. Roxinho estava na moda na época, acho que ainda tá, para app. Então foi essa a ideia. E hoje, eu acompanho ainda via LinkedIn, esse é um dos principais produtos ainda do pessoal. Não sei se a galera lê as BRDs ali, os documentos de produto, mas deve ter o meu nominho lá ainda. É, Ah, com deve- certeza tem. Ele existe ainda, né? existe, deve ter minha assinatura ainda, ele existe. Que massa. Eu vou deixar vou fazer uma pesquisa sobre ele, vou colocar o link dele na descrição do episódio também, tá? Pra você que tá ouvindo, conseguir enxergar isso que a gente tá falando do aplicativo. Pessoal, se o aplicativo for bom, foi eu que criei. Se não for bom, já tô muito, já tô muito distante da Autopass faz tempo, então não é minha culpa, viu? Você ficou na Autopaz 1 ano e 4 meses. Depois você entregou esse projeto. Foi isso. Eu entrei na Autopass em 2015, não foi? 2015. Você sabe mais do que eu, mas é que você tá olhando. É, Eu tô pescando aqui, eu né? saí em 2017 de lá, dezembro, finalzinho do ano. Dezembro de 2017. Tá, que você já estava olhando pra Google, né? Eu já estava começando a ficar incomodado ali com a minha situação e começando a olhar outras empresas. E nessa época foi uma época muito boa porque eu já estava muito mais confiante, né? Eu sabia o que eu queria, sabia do meu potencial, sabia que eu era bom e comecei a correr atrás das oportunidades nessa época. Então eu passei em alguns processos ali nessa época. Eu participei do processo da Movile. Movile, para quem não conhece, é o dono do iFood. Tem muita coisa. Tem o Play Kids, enfim, vários aplicativos gigantescos. A Movile é a holding disso tudo, uma grande empresa. Uma grande empresa mesmo. Na época eu era louco para trabalhar na Movile. E aí eu lembro que eu participei do processo, fui super bem. Passei na Movile. A gente só estava em etapa de finalizar ali contratos e tudo mais. E no mesmo tempo ali, né, na mesma época ali, eu participei também do processo do Quinto Andar. Que Quinto Andar é impossível você, jovem, que está procurando seu apartamento, não conhecer, né? Quinto Andar tá em todo lugar. Os caras são muito feras. Os caras são muito bons. E eu participei ali de um processo de produto também. Analista de produto, alguma coisa desse tipo. E passei também na vaga, passei na Móvel no Quinto Andar. E ali no processo de decisão, eu vou pro Quinto Andar, eu vou pra Móvel, e eu optei por ficar no Quinto Andar ali. Tava decidido e tudo mais. E ali na fase final, inclusive, eu cheguei a assinar o contrato do Quinto Andar. Na hora que eu assinei o contrato com o Quinto Andar, nessa época final, o meu amigo, que hoje é meu amigo Thiago, do Google Recrutador, me liga e fala assim: pô, Rodrigo, tudo bem? Eu quero te conhecer. Eu vi seu currículo aqui no LinkedIn, gostei de você, quero te conhecer.
Aí eu desliguei, falei, cara, será que não é trote isso? Não, só pode ser brincadeira, né? O pessoal manda currículo, deve ter umas centenas de milhares de currículos pro Google, porque o Google vai me ligar, eu trabalho numa empresa que ninguém conhece, dona do CMT ali, Autopass, não tem nada a ver, né? Como que o pessoal vai me ligar? E ali eu acreditei, falei, pô, se é do Google mesmo, vamos ver. E aí a gente continuou o processo, fui seguindo, e no final deu certo. E aí eu lembro, cara, eu lembro que eu tava no processo final do Google, eu nem tinha feito as últimas entrevistas, e o André do Quinto Andar, um dos fundadores, me liga, e aí ele falou assim, poxa, Rodrigo, a gente queria muito te ter no time e tal, a gente gostou muito de falar com você, muito legal. Cara, vem pra cá, o Google é uma coisa meio incerta, você nem sabe se vai passar, se ainda tem um processo, vem pra cá, já tá certo e tal, a gente já pagou o que você queria ali, que você tinha pedido e tal, vem pra cá. E aí eu falei, poxa, André, eu gostaria muito de trabalhar aí, eu considero muito Quinta da Área, mas o Google é difícil, né, cara? Sonho de criança, qualquer um ali tá quase pegando aquela balinha, a mais legal de todas, você não vai deixar largar, né? E aí no final ele entendeu, super entendeu, ele me deu uma força e sempre deixou as portas abertas, e foi um cara excepcional em todo o processo. E deu certo, no final deu o Google também. E o Thiago quase me matou do coração. Ele falou que tinha uma surpresa. Quase matou do coração, fingiu que não tinha passado, mas Ai, mentira, sério? foi, cara. Quase morri do coração nesse dia. Falei, poxa, tirei o que tá dando, não passei. Mas era brincadeira. Cara, mas deu certo. Como foi pra você quando você entrou numa empresa gigantesca, que era uma empresa que você estava visualizando há um tempo, que você não tá fazendo isso hoje literalmente, mas você ajuda a construir carros com asas, né? Aquilo que você falou pra sua mãe quando você tinha 8 anos de idade. Sim, acho que trabalhar em qualquer empresa de tecnologia hoje de ponta é uma experiência ímpar, né? Uhum. O Google, é claro que você tem microculturas, são muitas áreas diferentes ali que fazem coisas diferentes, que funcionam quase que como uma startup, né? É muito parecido, mas a cultura, de forma geral, ela é muito forte. Todo mundo conhece. É só você jogar na internet cultura Google e você vai conhecer um pouquinho do que é trabalhar lá, que também são culturas parecidas ali. Se for pegar Facebook, se for pegar Spotify, Pinterest, enfim, todas as empresas de ponta de tecnologia têm uma tecnologia que veio do Vale do Silício e uma cultura que veio do Vale do Silício, acho que muito interessante. É muito legal aprender. Legal que, inclusive, eu estava falando com a Vicky, minha esposa, disso essa semana, né? A gente estava falando sobre empresas pouco empreendedoras e pouco inovadoras, empresas muito inovadoras. E eu tive um professor na pós-graduação que eu fiz uma pós em inovação e empreendedorismo, e ele falava que empresas pouco inovadoras, elas pensam na inovação na forma de um produto, né? Então, o que eu vou fazer? Que feature? Qual que é a killing application? Qual que é a killing feature que eu vou criar no meu aplicativo para eu chamar todo mundo? É dessa forma que as empresas pouco inovadoras pensam. E as muito inovadoras, elas pensam na inovação como um processo. Qual que é a diferença? Quando isso é uma cultura, quando é um processo, ela se replica, né? Então, uma ideia, um produto, ele pode falhar, mas um processo, ele é um gerador infinito de ideias, né? Ele vai surgindo ideia, e 90% das ideias vão falhar, mas como é um processo, vai surgir uma que vai dar certo. E aí vai virar um produto 1 billion users, um unicórnio da vida. Então é muito legal quando a gente está dentro desse processo cultural, né, de inovação, é muito louco você parar para pensar. Já dizia o Peter Drucker que culture it's strategy for breakfast. É muito legal essa frase. A gente fica pensando em estratégia, para onde a gente vai e tudo mais. A cultura muda tudo. O fato de você atrair pessoas boas lá para dentro da sua microcultura ali, da sua startupzinha, já é um gerador, é uma força motriz muito grande de transformação local ali dentro. Então eu acredito muito, muito nisso e trabalhar no Google tem sido uma experiência de viver um pouquinho, né, do que eu estudava na prática, né, na pós-graduação e nos podcasts. Massa. Me conta o que que você começou fazendo no Google.
Cara, eu comecei lá fazendo um pouco disso que eu comentei no começo. Eu comecei dando um apoio para os principais publishers de notícias do Brasil, né? Então, muitos deles tinham contato direto comigo e o meu ponto focal ali de trabalho sempre foi monetização com anúncio. Então a gente, né, David, a gente usava muito uma ferramenta do Google, chama Google Ad Manager, que é uma Sim. ferramenta do publisher para monetizar. Tem outras, o Google tem o AdSense, tem o AdMob, tem várias ferramentas legais que o publisher pode utilizar, e o grande objetivo ali era ajudar os caras a monetizar de forma mais eficiente, de forma mais interessante. E a discussão não parava por aí. Ela passa, obviamente, pela sustentabilidade do negócio. Então, poxa, tô vendo aqui que minha receita com anúncio está caindo, tal. Como que eu torno isso, o meu business sustentável? Como que eu cresço ano a ano, né? Tô vendo que o usuário hoje ele não consome mais o jornal impresso como ele consumia. O que está acontecendo? Então, a gente tinha que entender o que acontecia no mercado, né? E tem umas coisas muito loucas, né? Hoje, o serviço de assinatura digital não é mais ou a Folha ou o Estadão, né? O serviço de assinatura digital é ou o Spotify, ou o Amazon Prime, ou o Netflix, ou o Estadão ou a Folha, entendeu? Então é muito mais complexo do que isso, né? E às vezes o budget que está no bolso do leitor, ele é o mesmo, ele é uma coisa só. Só que agora você está disputando com um player de conteúdo de música, de áudio, ou um player de Uhum. conteúdo de vídeo, né, um Netflix de filme. Então é muito louco, é muito difícil essa competição. A internet, ao mesmo tempo que ela democratizou a informação, de uma certa forma, ela também trouxe uma competição surreal para o publisher. Né? E a gente acredita muito que o publisher, e aqui eu vou falar da minha vertical, que é a vertical de notícias, o publisher de notícias ele tem uma função muito importante para a democracia, para o país, para a informação das pessoas, para tudo isso. É muito importante contra a fake news. Então a gente tem feito um trabalho de sustentabilidade mesmo do ecossistema, ajudando esses caras a se desenvolverem e serem rentáveis, autossustentáveis e tudo isso. O que que você tem de dica para pessoa que tá ouvindo agora, que sempre quis trabalhar no Google, sempre achou muito legal aquele ambiente que a gente vê em revistas, né? Que fala, nossa, é divertido, é tudo colorido, não sei o que, não, não. O que que você tem de dica para essa pessoa que você tá lá dentro mesmo, né, agora? Cara, eu acho que, primeiro, é legal entender o que você gostaria de fazer no Google. O Google é uma empresa muito grande e, pessoal, é importante fazer um disclaimer. Eu tô aqui nesse podcast falando como pessoa física, tá? Tô como PF, não tô como PJ. Então não tô como Uhum. Google, não tô falando opinião nenhuma de Google, é uma opinião pessoal de Rodrigo aqui para vocês. Eu acho que o legal, se você olhar para o business do Google, Google ele é muito mais do que produto, né? Ele é uma empresa que obviamente tem vários produtos, mas se a gente fosse resumir duas grandes áreas do Google, que o Google faz como modelo de negócio, ele é o chamado buy side e sell side, para quem conhece o mercado de EdTech, né? Que é basicamente a compra e venda através de anúncios. A gente tem, por exemplo, os anunciantes que querem vender mais produtos e serviços e fazem essa negociação através de todo esse ecossistema de EdTech. E os publishers, ou qualquer outro produtor de conteúdo, pode ser um youtuber, por exemplo, né, que ganha dinheiro através do conteúdo do YouTube, pode ser um publisher que tem um site, pode ser um game, a gente falou um pouquinho disso no começo. É, então tem muita coisa, cara. Tem um universo de muita coisa acontecendo. Então, o primeiro passo que eu diria é tenta enxergar primeiro qual que é a tua vocação, o que, que você gosta de fazer. E depois, tenta olhar para o teu currículo ali, ou mesmo para a tua função dentro da sua empresa, e tenta definir, poxa, será que eu estou fazendo alguma coisa que faz sentido eu concorrer àquela vaga? Ou faz sentido mesmo eu participar daquele time? Será que eu estou fazendo alguma coisa estou indo no caminho certo? Essa é a segunda pergunta e uma pergunta muito importante que você tem que fazer. Terceiro, para te ajudar, começa a olhar o job description, começa a olhar, entra lá no Careers, Google Careers, tenta ver as vagas que tem lá, olha o job description, vê o que é pedido, o que está disponível para todo mundo e, cara, faz acontecer. Aproveita a tua função hoje na sua empresa para ser um pouco mais proativo e construir essa experiência. Isso é muito legal. E, inclusive, eu estava falando disso com a Vicky, minha esposa, essa semana. A gente comentou, poxa, ela tá também caminhando para para a área de produto, né? Isso que ela quer fazer como carreira. E a gente começou a construir
projetos proativos que ela consegue fazer hoje na função dela, que já começa a chamar uma função, uma responsabilidade diferente de produto. E ela já começa a construir isso agora. E isso todo tem um trabalho de vendas, né? Porque você tem que fazer um pitch pro seu chefe. Você Uhum. tem que vender uma ideia pro seu chefe. Olha, e se a gente fizesse isso e tal? Depois você tem que mostrar que você é a pessoa apta para fazer aquilo, depois você tem que estudar aquele negócio para você implementar, depois você tem que formar o time para aquilo, então é um trabalho inteiro, e depois você tem que rodar o projeto fazendo uma função ali de quase de gerente de projeto, né? É um project manager completo. E depois rodar o negócio e fazer funcionar. Então acho que isso você desenvolve muitas habilidades boas e no final o que você vai ter, acho que a coisa mais básica que você vai ter, obviamente, é o currículo, né? Você poder colocar no currículo, poxa, eu fiz isso, desenvolvi isso, tirei esse projeto do papel. Mas mais do que isso, a experiência que você teve, que você tirou disso, você poder contar uma história muito mais legal ali numa entrevista de emprego e mostrar isso para qualquer pessoa. Perfeito. Rodrigo, faz o seguinte, a gente está se aproximando do final. Vou me despedir daqui a pouco, com um imenso pesar no meu coração. Mas fala pro pessoal como que eles conseguem te encontrar para poder conversar contigo, tirar alguma dúvida, falar um pouco sobre a tua carreira enquanto engenheiro mecânico que faz uma coisa que a faculdade não te formou diretamente para fazer, né? E você tinha uma visão da faculdade, na faculdade você começou a enxergar outra coisa e tal. Como que as pessoas conseguem te encontrar para trocar uma ideia contigo? LinkedIn. LinkedIn é o link principal, é a plataforma de social preferida aqui que eu uso. Então, se você mandar uma mensagem no LinkedIn, eu vou olhar e vou responder. Pode me chamar lá. Você vai me encontrar como Rodrigo Bravo. É só pesquisar lá, Rodrigo Bravo Google, alguma coisa assim que você vai encontrar. Eu sou o único Rodrigo Bravo do Google. E prometo que não sou bravo, só de nome. Então, pode me chamar lá que você vai me achar. A gente bate um papo. Perfeito. Vou colocar aqui na descrição do episódio também, tá? Só você descer um pouquinho que vai estar lá o link pro perfil do Rodrigo. Então é isso. Muito, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter compartilhado as histórias da sua vida, as histórias da sua vida profissional, da sua carreira. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Valeu, David. Cara, eu que agradeço. Muito legal o seu papo, muito legal o podcast. Cara, muito sucesso e agora eu virei fã já. Muito, muito bom, viu? Aproveita, faz como o Rodrigo, e segue o podcast nas redes sociais, tá? @Desculpa Podcast, que a gente vai estar com muito conteúdo legal lá. Então é isso, Rodrigo. Muito obrigado. E você que está ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.